Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Vamos revisar a aula de História do 9º ano sobre a economia do Brasil na República Velha, as revoltas na República e a Primeira Guerra Mundial, ok? Vamos começar por essas obras de arte. Primeiro, o Cafezal, de Cândido Portinari, mostra a realidade, né? O poder do café, a produção de café, na verdade, a exportação, né? No meio nós temos uma imagem de Belo Monte, Canudos, né? As revoltas, uma das revoltas na República, e em seguida uma imagem do Contestado, uma outra revolta que se dá também no período republicano. Aspectos econômicos da República Velha. O carro-chefe da economia na República Velha foi o café, como principal produto de exportação brasileiro, né? O café gerou muita riqueza para o país, né? É graças ao café o nosso desenvolvimento urbano, é graças ao poder do café, o poder econômico gerado pelo café, o nosso desenvolvimento industrial, o início, né? Então o café foi o carro-chefe da economia da República, né? E graças a ele, todas essas coisas que eu citei aqui, foi possível. A exploração do látex da região amazônica se desenvolve rapidamente, chegando a competir com o café. Aí vem a borracha, né? O látex, né? Retirado da seringueira, né? Vai ser também um produto de exportação que vai competir com o café, certo? A industrialização, né, fruto do capital acumulado com a produção cafeeira, possibilitou os grandes fazendeiros investir na indústria, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? E o fluxo migratório, que alterou substancialmente a composição da sociedade, intensificando a miscigenação. Então, esses são os aspectos econômicos da República, né? O café como carro-chefe, a exploração do látex na região amazônica, a industrialização, né? Fruto do acúmulo do capital desenvolvido do café, e o fluxo migratório, que vai gerar, entre outras coisas, né, vai intensificar o processo de miscigenação no Brasil, né? Observando as imagens, pessoal, a gente pode ver, quando a gente fala de processo de miscigenação significa mistura, né? A mistura, esse processo de miscigenação, com a ajuda dessas imagens, ficam bem claras, né? A gente pode ver, vamos chamar esse quadro, mão de obra escrava, de quadro 1, né? E o outro, mão de obra imigrante, de quadro 2. Podemos observar que no quadro 1 são trabalhadores negros, né? São escravos, oriundos da África, que vieram para cá como mão de obra escrava, trabalhando na lavoura de café, né? E no quadro 2 nós temos os imigrantes, né? Italianos, alemães. Esses são os primeiros, né? Esses vieram para trabalhar na cultura cafeeira, e vocês podem ver, né? Eles estão também trabalhando na lavoura do café. Então, esses dois povos, né? Vamos dizer assim, esses dois quadros que representam esses povos, né? Ao longo do tempo, essas pessoas vão se relacionando entre si, mas a gente pode perceber que
voltando a ele aqui, há uma mudança, né, de vestuário, há uma mudança de postura, então tratamento, né? Os escravos foram tratados como animais, como peças, como tudo, menos como pessoas. Já os imigrantes não, foram tratados como pessoas, né? E, enfim, isso tudo vai gerar essa desigualdade social que nós conhecemos hoje. Vamos para a industrialização no Brasil republicano, né? Duas imagens que retratam as fábricas de tecido, né? Na indústria têxtil. Uma foto da época, das duas fotos da época, uma foi colorizada, a outra não, mas são duas imagens da época. A gente pode ver, né, processo ainda, como eu falei na aula anterior, né, ainda embrionário, processo embrionário, ou seja, o começo, mas que já estava iniciado, né? Vamos para as revoltas na República. As principais delas são Canudos, né? A Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata. Canudos aconteceu em 1896 a 1897, foi motivada pela insatisfação das elites baianas com a formação do arraial que possui um líder, né? O nosso querido Antônio Conselheiro. A Guerra do Contestado aconteceu em uma região disputada pelo Paraná e por Santa Catarina, representantes, né, desses estados, e envolvia um líder, o José Maria, né? Observe que as duas têm caráter messiânico, né? Tanto Canudos, Antônio Conselheiro, né, o Beato, e José Maria, também o Beato. Então, observe que essas duas revoltas têm um cunho messiânico, ou seja, eles têm como seus inspiradores o Messias, Jesus Cristo, né? Tanto Antônio Conselheiro como José Maria. A revolta da vacina, que foi motivada pela violência no processo de modernização do Rio de Janeiro, aliada ao medo da campanha de vacinação forçada contra a varíola e a febre amarela. Aí, aqui surge a figura do nosso querido Carlos Chagas, né? O nosso cientista, o nosso médico, o nosso infectologista da época, que vai desenvolver a vacina e vai impor que essa vacina, com a ajuda do governo, impor que essa vacina seja aplicada na população. O problema é que a população ainda muito pobre, né, gerava situações complicadas, porque tinha que queimar todos os objetos, colchões, roupas e tudo mais, como mecanismo para conter essas epidemias da época, né? A varíola e a febre amarela, que matou muita gente no nosso país. A revolta da Chibata, que teve como estupim a insatisfação dos marinheiros negros, mestiços, com os castigos físicos que sofriam na marinha. Então, ainda seguindo o ranço da escravidão, né? O nosso querido João Cândido, né, que vai ser o líder da revolta da Chibata, ele não aceitava o fato de, por ser negro, e seus companheiros marinheiros, justamente por ser negro, sofrer castigos que marinheiros brancos não sofriam, né? Aqui estão eles, né? Uma foto tirada de Canudos, né? Essa outra foto tirada em Contestados, os participantes. A próxima foto que tem, né, representa a vacina, né, ou a revolta da vacina, na verdade. Nós estamos vendo o povo revoltado virando carros, né? Uma revolta popular que se deu por conta da obrigatoriedade da vacina. E o nosso querido João Cândido, como eu falei, o líder da revolta da Chibata, um marinheiro negro que liderou, né, tomou um navio, não é isso? Ele tomou um navio e impôs que fosse revista essas questões dos maus tratos, ou, caso contrário, iriam bombardear, né, o Rio de Janeiro.
Vamos para a Primeira Guerra Mundial. Os conflitos imperialistas das grandes potências europeias, né? A Primeira Guerra Mundial, conflitos entre impérios, né, e grandes potências europeias. A morte do herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, e sua esposa, no dia 28 de junho de 1914, é também conhecido como um das principais causas, né, do conflito, ou seja, um estopim final, né? O progresso do capitalismo e consequentes problemas sociais do proletariado urbano e dos trabalhadores pobres em geral. Então a gente está aí, né, ainda vivendo um processo industrial que não respeitava ainda o trabalhador, as leis trabalhistas ainda eram muito poucas e não supria as necessidades dos trabalhadores. Ao imperialismo gerado pelo extraordinário crescimento industrial que acirrava os choques de interesse econômico e político entre as potências industriais, o expansionismo alemão e a transformação da Alemanha na maior potência industrial da Europa fizeram brotar contra ele uma rivalidade na França, a Inglaterra e a Rússia. Os dois blocos que se enfrentaram foi a Tríplice Aliança, contendo a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e a Tríplice Entente, que tinha a Inglaterra, a França e a Rússia, né? Esses dois blocos se enfrentaram na Primeira Guerra Mundial. As principais consequências. A Primeira Guerra Mundial deixou milhares de mortos, modificou o mapa europeu e o modo de fazer a diplomacia, perdas humanas e materiais. A guerra provocou morte de quase 3 milhões de mortos e deixou 20 milhões de feridos e mutilados. Nesse conflito foram empregadas armas poderosas, gases asfixiantes, canhões de longo alcance, metralhadoras, lança-chamas, tanques, aviões e submarinos. Muitos foram usados pela primeira vez numa guerra. Então foi uma guerra de poderio bélico, né? Desafio da semana. Comente sobre o Tratado de Versalhes. Após a guerra, alguns tratados foram assinados. O mais importante deles foi o Tratado de Versalhes. Eu quero que vocês pesquisem e comentem sobre esse tratado. Esse é o desafio da semana, né? Obrigado, pessoal. Assistam às aulas, respondam o desafio. Fique com Deus e até a próxima.